Bom dia a todas, todos e todes. Antes da gente fazer o nosso registro aqui, né, professora Ângela, muito obrigado, né, por ter atendido ao nosso pedido lá no mês de maio, quando a gente conversou, né, sobre a importância da gente dar discussão, continuidade da discussão da pauta da infância, não somente nas datas onde se celebram o 18 de maio, né, o 12 de junho, o 13 de julho, que são datas extremamente importantes que a gente deveria estar celebrando as conquistas na pauta da infância. Pelo contrário, mas todo ano, né, desde que o Estatuto da Criança ele existe, que a gente volta a discutir, a provocar o poder público a retomar as reflexões sobre a não prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Então, a gente gostaria de iniciar nossa fala fazendo esse registro, né, que essa audiência pública, ela não seja apenas mais uma audiência pública para a gente estar falando aqui apenas para duas vereadoras, né, que estão aqui nos ouvindo, que estão comprometidas com as causas sociais. Eu me envergonho de chegar num espaço legislativo e apenas duas vereadoras estarem presentes nessa discussão. Justamente o espaço que deve propor, né, que foi constituído para propor a legislação do município. Nós temos 5 falas, né, excelentes falas das convidadas e convidados, né, mas prioridade, como foi colocado aqui, né, da adolescente que vem aqui com sua, né, a sua extrema consciência, né, política de trazer as suas deficiências, né, não as suas deficiências, mas as deficiências de ausência de políticas públicas. Nós temos dados técnicos aqui do companheiro Paulo, né, pelo Fórum DCA, e que provoca o município, né, a esta casa a olhar para esses dados de Aracaju e dizer qual é o papel do município de Aracaju, qual é o papel desta casa legislativa a partir desses dados. Os dados da OAB, né, de RUT, trazendo as estratégias de enfrentamento que a busca ativa escolar vem fazendo, mas a gente sabe que, para além dos dados, existe a necessidade de pensar essa nova conjuntura. E aí eu fico com esse questionamento aqui, diante de um cenário onde nós temos 34 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza notificados. A gente sabe que, na prática, não são 34 milhões de pessoas que estão em extrema pobreza. Em Aracaju, são cerca de 109 mil famílias em extrema pobreza. Dentro dessas 109 mil famílias, quantas crianças e adolescentes estão no seio dessas famílias? Quais são as estratégias que esta Casa Legislativa tem mandado para o Executivo para cumprir? Será que realmente tem sido cumprido o papel do Legislativo ou simplesmente fechar os olhos quando a gente chega numa situação onde famílias extrativistas de Mangaba, né, lá do Santa Maria, estão há mais de 60 anos lutando pelo direito à terra, pelo direito à moradia digna, direito ao trabalho, né, direito a sobreviver, entendendo que aquele território é parte das famílias, é parte da sua história, é parte da sua identidade, e o município simplesmente manda tratores numa madrugada para o dia, para derrubar aquelas mangabas e destruir todo um legado histórico de uma comunidade que é extrativista, destruindo sonhos de crianças. Quando a gente tem uma audiência pública na comunidade que uma criança levanta e pede a fala para pedir que o gestor não faça aquele tipo de ação, e a gente chega dentro dessa casa, a gente não vê aqueles e aquelas que se dizem representantes do povo, ouvindo, né, a sociedade civil, que deveria estar ouvindo a sociedade civil, e um adolescente, legitimamente, né, com poder de fala, porque quem vivencia as violações de direitos de criança e adolescente e não está aqui. Então, eu queria inicialmente só colocar essa minha indignação, enquanto cidadão, também enquanto membro do Centro Dom José Bruno de Castro, que tem aí provocado, né, as diversas instâncias para poder pensar as estratégias para esses enfrentamentos às violações. E depois só reforçar mesmo, né, a questão do que Joíra colocou em sua fala, que é trazer as estratégias mesmo de continuidade a esse debate, né, que esse debate, já que o Estado, né, o município, talvez não tenha cumprido esse papel, que seja nós, sociedade civil, que continue na resistência, na militância, para que nossos
nossas crianças e adolescentes não tenham ainda mais seus direitos violados, né? Então, que a gente reforce aí, né, o convite, né, para o seminário no dia 11 de novembro, mas que daqui para lá nós vamos estar promovendo alguns momentos de debate, de reflexão, de construção, porque esse seminário a gente não quer que seja um seminário. A construção do seminário ela é importante para que os atores do Sistema de Garantia da Criança e Adolescente, né, possam construir isso com a gente. Então, dia 9 de setembro, às 9 da manhã, já deixa esse convite lá na sede do CDJBC. Quem tiver, né, disponibilidade e quiser construir esse seminário com a gente, fique todos e todas, né, convidados e convidadas. E mais um outro ponto é agradecer mais uma vez, né, a vereadora Ângela por essa consciência, essa abertura, né, mas também reforçar que aquela publicação que a companheira Ângela levantou durante a apresentação, que foi o diagnóstico de distorção de idade séria no município de Aracaju, que envolveu o município de Aracaju, Barra dos Coqueiros, né, a Grande Aracaju, os adolescentes que estão nesse limite da socioeducativa, foi em 2019. Mas de lá para cá, quais foram as ações, né, que foram feitas para que esses dados fossem minimizados? Nós não tivemos, né, algo que a gente sempre levanta no fórum, no Conselho da Criança e Adolescente, que nós temos dados, nós não temos enfrentamento a essas violações, né? Esses dados estão defasados, nós temos consciência disso. Nós temos dados de 2019, mas dentro do processo de pesquisa, o que a vereadora Linda Brasil colocou aqui, ocorreu nesse processo. Nós não tivemos acessos, né, sobre as questões de gênero dos adolescentes que estão em medida socioeducativa, né? Então, em todos os espaços nós nos barramos com as violações, né? E o espaço público, o equipamento público não tem, na maioria das vezes, não em sua totalidade, permissão para poder passar essas informações. Então, a gente ainda, além de não ter as informações completas, né, quando a gente não tem o raio-x das questões de gênero, nós sabemos que, então, existem outras formas de violações aí que são escondidas, né, dentro do sistema. Então, só registrar esses pontos para também não me estender muito e agradecer mais uma vez por essa abertura do debate. Obrigado.